Olá, aqui é a professora Elisa e essa aula é referente ao terceiro bimestre da matéria de História para os alunos do terceiro C, D e E, referente à semana do dia 28/9 a 2/10. O conteúdo dessa semana é Movimentos Sociais e Políticos na América Latina e no Brasil nas décadas de 1950 e 1960, Revolução Cubana. A habilidade dessa semana é reconhecer os principais movimentos rurais e urbanos de contestação aos sistemas. Vamos para as orientações. O que vocês precisam fazer? Ler o texto atentamente e assistir a videoaula, para em seguida produzir a atividade avaliativa solicitada. No final dessa videoaula, no último slide, vai ter o link do formulário que vocês vão acessar para fazer a avaliação. Então, a atividade dessa semana, eu vou utilizar a plataforma do Google Formulário novamente, e vocês deverão realizar a atividade acessando o link do formulário. Não esqueçam de colocar o nome e a série. Eu também vou deixar o link do formulário na descrição do vídeo. As devolutivas das atividades serão também pela plataforma do Google Formulário. Quando vocês respondem, eu consigo verificar cada resposta e dar um feedback. Não é necessário copiar nenhum texto. Para enviar alguma dúvida, o e-mail é o elisasilveira.prof.educacão.sp.gov.br. Nessa aula, vamos falar sobre Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi um processo revolucionário que aconteceu em Cuba, uma ilha localizada no Caribe, em 1959. Esse processo foi conduzido por um movimento guerrilheiro que atuava de uma região remota da ilha, chamada Sierra Maestra, e teve como lideranças Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Os guerrilheiros cubanos, que, a princípio, conduziam um movimento revolucionário nacionalista, foram os responsáveis por derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. A Revolução Cubana foi conduzida por Fidel Castro, líder de uma guerrilha instalada no interior do território cubano. A guerrilha liderada por Fidel buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, instalada no país desde 1952, por meio de um golpe militar. Após idas e vindas, o movimento instalou-se em Sierra Maestra e foi realizando ataques, os quais resultaram na derrubada do governo cubano. O novo governo cubano, que se estabeleceu, tinha em Fidel Castro seu grande nome e realizou uma série de mudanças no país, que atraíram a atenção dos Estados Unidos. Os americanos, insatisfeitos, romperam relações com Cuba e tentaram derrubar o governo cubano em 1961. A quebra de relações com os Estados Unidos resultou na aliança dos cubanos com a União Soviética. Os líderes dessa revolução foram Fidel Castro, mas outros nomes também foram importantes, como Raul Castro, irmão de Fidel, Ernesto Che Guevara, o grande nome da luta revolucionária na América Latina, e Camilo Cienfuegos. Antes da guerra. Até o final do século XIX, Cuba havia sido colônia espanhola. A sua independência foi conquistada em 1898, com a intervenção dos Estados Unidos no país caribenho. O fim da colonização espanhola não significou necessariamente o fim da exploração de Cuba. A intervenção dos Estados Unidos fez com que o país passasse para o raio de influência norte-americana. Cuba tornou-se praticamente um quintal dos Estados Unidos e a influência de empresas americanas cresceu consideravelmente ao longo do século XX. O símbolo da influência dos Estados Unidos era a Emenda Platt, que era um tratado em que Cuba aceitava que os Estados Unidos interviessem no país sempre que considerassem necessário. A Emenda Platt também estipulava que bases navais americanas seriam desenvolvidas no país e que Cuba venderia ou alugaria terras para que os Estados Unidos pudessem explorar carvão.
Nesse contexto, Cuba, na primeira metade do século XX, desenvolveu-se à sombra do interesse americano, e assim os seus governos funcionavam para atender esses interesses. No contexto da Revolução Cubana, o país caribenho era governado por Fulgêncio Batista, um ditador que mantinha um governo extremamente corrupto. Fulgêncio assumiu o poder em Cuba com um golpe realizado em 10 de março de 1952, contra o então presidente Carlos Priu Socarrás. Fulgêncio Batista manteve uma ditadura militar perseguindo seus opositores, implantando a censura e governando para atender os interesses dos Estados Unidos. A ascensão ao poder de Fulgêncio Batista foi o grande responsável por iniciar um movimento revolucionário de oposição. Nesse momento, surgiu Fidel Castro como liderança revolucionária em Cuba. O movimento revolucionário cubano, que surgiu nesse contexto, conforme evidenciam os historiadores, não era um movimento de viés socialista ou comunista. Tratava-se de um movimento estritamente nacionalista para derrubar Fulgêncio Batista e acabar com a dependência de Cuba em relação aos Estados Unidos. O início da Revolução. O ponto de partida para a Revolução Cubana foi o ataque contra o quartel de Moncada, no dia 26 de julho de 1953. Esse quartel do exército cubano era um arsenal de armamentos e o ataque aconteceu com uma guerrilha liderada por Fidel Castro e formada por um pouco mais de uma centena de homens. Fidel Castro esperava que o ataque contra o quartel pudesse ser o início de uma mobilização nacional contra Fulgêncio Batista. O movimento, porém, fracassou, e muitos dos guerrilheiros que lutaram ao lado de Fidel Castro foram mortos ou presos. Fidel e Raul Castro foram presos, sendo Fidel condenado a 15 anos de prisão. 2 anos depois, no entanto, Fidel Castro e diversos outros presos políticos foram libertados pelo governo de Fulgêncio Batista. Fidel e um grupo de seguidores exilaram-se no México e lá organizaram um novo movimento para derrubar a ditadura em curso em Cuba. Durante esse período no México, Fidel conheceu Ernesto Che Guevara, revolucionário argentino que resolveu aderir à luta dos cubanos. No México, Fidel Castro e seus seguidores criaram o movimento 26 de julho, em homenagem ao ataque realizado contra o quartel Moncada, de 1953. Uma vez que o movimento revolucionário de Fidel reorganizou-se no México, foram realizados os preparativos para que retornassem a Cuba. Os revolucionários cubanos retornaram para Cuba em um iate, mas foram recebidos pelo exército cubano com um duro ataque. Derrotados nesse ataque, esconderam-se na região de Sierra Maestra e de lá novamente foram reorganizar a guerrilha com o objetivo de derrubar Fulgêncio Batista. Entre 1956 e 1959, os revolucionários cubanos lutaram contra os exércitos de Fulgêncio Batista. Pouco a pouco foram impondo derrotas ao governo e conquistando o apoio tanto da população rural quanto da população urbana. A derrota de Fulgêncio, no entanto, foi súbita, uma vez que só em 1958 os guerrilheiros conseguiram conquistar uma cidade de mais de 1.000 habitantes. A queda de Fulgêncio aconteceu oficialmente em 1º de janeiro de 1959, quando ele fugiu de Cuba. O desgaste do governo e a atuação dos guerrilheiros cubanos foram os grandes responsáveis pela queda de Batista. A data que marca a vitória dos guerrilheiros é 1º de janeiro de 1959, dia em que Fulgêncio Batista fugiu. Fidel Castro, o grande líder dessa revolução, chegou em Havana
no dia 8 de janeiro. O novo governo estabeleceu Manuel Urrutia na presidência de maneira provisória e Fidel Castro como primeiro-ministro. A partir de 1959, começaram a ser implantadas diversas reformas no país. As mudanças promovidas no campo da economia desagradaram profundamente os Estados Unidos e causaram o rompimento das relações entre Cuba e os americanos. O novo governo cubano tentou diversificar a economia do país para reduzir a dependência do açúcar e também promover certa industrialização. Ambas fracassaram. Além disso, o governo cubano promoveu a reforma agrária e nacionalizou a exploração dos recursos e as empresas instaladas no país. Com essas ações, os Estados Unidos opuseram-se abertamente contra o governo cubano e passaram a organizar medidas para sabotar Cuba. Uma das ações mais conhecidas organizadas pelos americanos foi o ataque conduzido em 1961, que é a invasão da Baía dos Porcos. Nessa ocasião, dissidentes cubanos, financiados pela CIA, tentaram invadir o país. A oposição dos Estados Unidos às medidas tomadas por Cuba é compreendida melhor dentro do contexto da Guerra Fria, conflito político e ideológico que dividiu o mundo em dois blocos, um de orientação capitalista e outro que era liderado pelos Estados Unidos e o outro orientado pelos socialistas, que era liderado pela União Soviética. Então, na Guerra Fria, havia dois polos políticos ideológicos e econômicos. O polo de orientação capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e o polo de orientação socialista, que era liderado pela União Soviética. E tudo isso se organizava a partir dessa instauração de insatisfação entre Cuba e os Estados Unidos. Cuba tornou-se partidária à União Soviética, de maneira que fazia com que os Estados Unidos desaprovasse cada vez mais as suas ações políticas e econômicas. As medidas tomadas por Cuba desagradavam os Estados Unidos e, por isso, os revolucionários cubanos começaram a ser acusados de serem comunistas. Apesar das negativas de Fidel Castro de ser ideologicamente alinhado ao comunismo, as ações dos Estados Unidos contra Cuba pavimentaram o caminho que levou a ilha caribenha a associar-se com a União Soviética, a grande inimiga dos Estados Unidos. Entre 1960 e 1961, os Estados Unidos tomaram uma série de medidas para sufocar a economia cubana. Procurando uma alternativa, os cubanos aproximaram-se dos soviéticos. Em janeiro de 1961, os Estados Unidos formalmente romperam relações diplomáticas com Cuba. Em razão da aproximação de Cuba com a União Soviética, por causa das tentativas americanas de derrubar o governo cubano, Cuba abraçou o comunismo como ideologia do seu governo. A aproximação de Cuba com a União Soviética resultou, em 1962, em um dos capítulos mais tensos e delicados de toda a história da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis em Cuba. Fidel Castro, falecido em 2016, foi primeiro-ministro de Cuba de 1959 a 1976 e de 1976 a 2008 foi presidente do país, sendo sucedido por seu irmão Raul Castro. Essa aqui é a foto do Fidel Castro, no período de guerrilheiro. Fidel foi um grande líder da Revolução Cubana e conduziu este processo de 1953 a 1959, tornando-se depois no governante de Cuba. Esse texto é produzido por Daniel Neves e está disponível no site do Brasil Escola. Para quem quiser mais informações, é só acessar esse link aqui. Chegamos na parte mais esperada, atividade avaliativa, o que eu quero que vocês façam. Vocês vão entrar aqui nesse formulário, nesse link aqui, tá?
para realizar a atividade avaliativa. Para realizar a atividade avaliativa, é necessário ter assistido a videoaula falando sobre a Revolução Cubana. E aí vocês acessem o link, que também vai estar na descrição do vídeo, e respondam as questões do formulário. É só isso para essa semana, galerinha. Até a próxima!